Fala galera, beleza? Eu sou o Jean e bem-vindo à Conexão Game Brasil. No vídeo de hoje, vamos fazer mais um vídeo de Iceberg, esse quadro que tem o objetivo de contar a história de grandes desenvolvedoras da indústria e também de trazer algumas curiosidades. No episódio de hoje, vamos falar sobre a The Coalition, um dos estúdios mais importantes da Microsoft e Xbox Game Studios, já que é o atual responsável pela franquia Gears of War, uma das IPs mais importantes da divisão Xbox. Então, não esquece de já deixar o like e fazer a inscrição no canal. E vamos para o vídeo para conhecer essa história. Gears of War é uma das IPs mais importantes da divisão Xbox e também da indústria, pois o jogo de tiro em terceira pessoa ajudou a popularizar ou até mesmo para servir de base para muitos jogos em terceira pessoa, devido ao seu cover muito bem aplicado na época e todo seu esquema de gameplay para um shooter em terceira pessoa. Uma das provas da importância da franquia é que o Lucas Pope, que hoje é produtor independente, trabalhou na Naughty Dog durante o desenvolvimento do primeiro Uncharted e em entrevista à Ars Technica disse: Uncharted 1 foi anunciado e depois Gears of War chegou. E o Gears inventou os jogos de tiros na terceira pessoa modernos. Uncharted tinha originalmente um sistema de controles parecidos com o Tomb Raider, mas de repente o Gears of War saiu e mostrou-lhes como é que se fazia. Por isso mudamos tudo 6 meses antes do lançamento. Ou seja, essa declaração vindo de alguém que trabalhou em uma das IPs mais importantes do PlayStation demonstra como Gears of War, que foi lançado em 2006, tem uma importância muito grande na indústria, além que o jogo também se destacou por ser uma das principais vitrines gráficas da Unreal Engine, um dos motores gráficos mais importantes do mercado. Acontece que com o fim da trilogia em 2011 e o fim da história central, a Epic Games já estava planejando encerrar a franquia. Em entrevista à IGN, o criador da saga, Cliff Bleszinski, disse que após a saída de diversas peças fundamentais para a criação dos jogos Gears of War, a desenvolvedora Epic Games não sabia o que fazer com a franquia. Além que em outras declarações, também foi dito que os custos elevados para uma sequência também criaram barreiras. Ou seja, provavelmente a franquia de jogos iria ficar na geladeira ou acabar. Mas, em 2014, a Microsoft comprou Gears of War, uma jogada que foi forte, mas não tão surpreendente, visto que os jogos se destacaram como games exclusivos do Xbox 360 em consoles, e que ajudaram a moldar o console da Microsoft. Então, era uma aquisição esperada, devido à ligação entre as marcas, sendo que a Epic Games não continuaria na saga, e a Microsoft teria que delegar o desenvolvimento da franquia para um estúdio, e aí é que surge a The Coalition. A The Coalition é um estúdio canadense de Vancouver, que foi fundado em 2010, mas que não nasceu como The Coalition. Ironicamente, o estúdio teve vários outros nomes e formas. De início, foi o pequeno Zipline Studios, que trabalhou em um jogo para o Facebook, o Relic Rescue. Já em maio de 2011, foram renomeados para Microsoft Game Studios Vancouver, onde mudaram seu foco e ficaram como um estúdio de suporte para a Microsoft, como já indicado no nome. Já em 29 de novembro de 2012, mudaram o nome para Black Tusk Studios e ganharam uma aparência com mais identidade e podendo ir para projetos mais ousados. Não é à toa que durante a E3 de 2013 chegaram a apresentar uma CG que provavelmente seria um título original deles. Mas tudo mudou quando a Microsoft anunciou que comprou a franquia Gears of War, onde a gigante americana passou essa responsabilidade para a Black Tusk Studios. E aí, em 2015, o estúdio fez a mudança final no nome, onde colocou seu nome como The Coalition, sendo uma referência à história dos jogos, já que os soldados do jogo são da coalizão dos governos ordenados. A Microsoft também fez uma grande contratação, que foi a do Rod Ferguson, o co-criador da franquia, para que assim o estúdio tivesse uma ligação com a franquia. Devido a isso, o primeiro trabalho da Coalition foi fazer o Gears of War Ultimate Edition, que funciona como um remaster ou até na visão de alguns como um remake do primeiro jogo, onde o próprio Rod Ferguson disse que esse trabalho serviu como uma preparação para a equipe
para ser um treino e preparação para futuros títulos da série. Na minha análise, o Ultimate Edition é um bom trabalho. Considero até um remake por refazer texturas, localizar o jogo para português do Brasil, refazer cutscenes e ter retrabalhado no multiplayer. Mas o grande projeto da equipe já viria no ano seguinte, 2016, apenas um ano depois, que foi fazer o Gears of War 4, jogo que teria a pressão de ser a volta de uma das franquias mais icônicas dos games. Na minha análise, o jogo foi espetacular na parte técnica, onde a Coalition honrou o legado de Gears of War na Unreal Engine, onde a iluminação do game era um destaque, principalmente nas missões noturnas. A sensação de nostalgia também foi muito boa, ao reencontrar aqueles personagens que mais pareciam meus velhos amigos. Também tendo um prólogo bem legal e com uma gameplay que conseguiu seguir bem a fórmula do que é um Gears of War. Mas pontos negativos também foram notados, como a narrativa do jogo poderia ser bem melhor desenvolvida, principalmente no desenvolvimento do novo personagem, o J.D. Phoenix, filho do Marcus Phoenix. Acho que a troca de bastão poderia ser melhor abordada. Também sinto que poderiam se arriscar mais, principalmente na parte de abordar mais o universo da saga Gears of War e em novas possibilidades de gameplay. Todavia, como foi o primeiro trabalho do estúdio e o primeiro game aplicando a fórmula, a minha sensação final foi mais positiva. Já em 2019, Gears 5 vinha com a proposta de ter 2 mundos semi-abertos e um novo modo conhecido como Escape para o multiplayer, que seria tipo um PvE. O objetivo era fazer o estúdio se arriscar e trazer novidades para a fórmula. Mas e aí, deu certo? Bem, achei legal a questão do mundo semi-aberto ter funcionado dentro da saga, dentro da fórmula do Gears of War. Mostra que a saga pode trazer muitas inovações na franquia. Entretanto, a sensação que dá é que novamente o estúdio poderia ter se arriscado muito mais. Os mundos poderiam ser mais vivos, poderiam ter missões secundárias mais elaboradas e a narrativa poderia ser mais arriscada também. Por mais que ainda tenham tido doses de coragem ao colocar elementos de upgrades no robô Jack e ter mais diálogos de exploração. Mesmo assim, acredito que o jogo ainda poderia se arriscar mais, para assim ser tão marcante quanto a trilogia inicial. Já sobre o modo Escape, a ideia do modo PvE era legal, mas o excesso de linearidade em missões curtas e fechadas não foram um forte destaque. O jogo ainda teve a DLC de história, conhecida como Hivebusters, que foi no ano seguinte, que teve um foco mais linear e se destacou pelo seu gráfico bem impressionante. A Coalition ainda supervisionou Gears Tactics em 2020, jogo de estratégia desenvolvida pela Splash Damage. O jogo funciona bem para sua proposta estilo XCOM e acompanha a história de Gabe Diaz, o pai da Kate Diaz. Não é meu estilo de jogo, mas a direção de arte foi um destaque positivo para a franquia, embora acho que o personagem Gabe poderia ser melhor aproveitado. Agora chegamos no presente. O que esperar da The Coalition? Eu vejo que o estúdio tem algumas semelhanças com a 343 estúdio de Halo. Ambos assumiram franquias gigantes, tiveram um forte ritmo de lançamentos no início, mas agora estagnaram e não possuem um forte fluxo de lançamentos, onde acho que pelo fato da The Coalition ser um estúdio dedicado a única IP, é preocupante que o estúdio ainda não tenha mostrado uma sequência da saga ou seu próximo grande projeto. Também tiveram muitos problemas com o multiplayer, onde durante o pós-lançamento não sabiam manter uma direção para esse modo, o que gerou críticas fortes da comunidade competitiva. Além que a saída do Rod Ferguson, que agora está na Blizzard, preocupa, visto que ele era o principal nome do estúdio e que foi da época da Epic Games. Mas o que dá para concluir é que a Coalition mostrou que na parte técnica é impressionante. Conseguiu manter o legado de Gears of War na Unreal Engine, onde mesmo com a saída do Rod Ferguson, o estúdio ainda faz apresentações incríveis da Unreal Engine 5. Também mostraram que sabem aplicar bem a fórmula Gears, e em muitos pontos aplicam bem a direção de arte, por mais que fãs mais old schools possam ter críticas em relação a isso. Minha única crítica na parte de direção de arte é que acho que Gears of War 4 poderia ser mais macabro e manter por mais tempo elementos de suspense, assim como tinha sido na E3 2015, que era mais escuro. Entretanto,
as preocupações que ficam é que vejo que o estúdio deve se arriscar mais, principalmente em questões de roteiro e exploração de seu universo, e também em ter uma direção mais coesa para seu modo multiplayer, além que também precisam demonstrar como é sua nova direção geral. Por essas questões, não classifico a Coalition como o melhor estúdio da divisão Xbox ou Xbox Game Studios, mas até agora pode ser considerado o melhor na parte técnica. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar e deixem outras dicas para esse quadro de iceberg. É isso aí. Valeu!